Olá, 2025 começando e eu também começando aqui um projeto novo, né? Tô começando as ilustrações de um novo livro infantil, né? De uma coleção que vocês já conhecem. Ano passado eu dei algumas aulas abertas no YouTube, fui dividindo aqui também um pouco dos processos. Ano passado, ano retrasado, né? E eu agora começo o terceiro livro dessa coleção, que é a coleção Primeiros Sons, da editora Ama, né, da Ama Livros, lá do Rio Grande do Sul. Essa é uma coleção que que fala, né, que tem como pano de fundo alguns grandes clássicos da MPB. Então, são 3 livros, a princípio, né? O primeiro livro fala do Refazenda, do Gilberto Gil. O segundo fala do Para Todos, do Chico Buarque. E esse agora, eu confesso que é o que eu mais esperava. Eu estava super ansiosa para chegar na produção desse terceiro, porque, claro, eu gosto muito do Gil, eu gosto muito do Chico, mas a minha queridinha, a minha queridíssima, a minha preferida de todos é a Elis Regina e, sobretudo, esse LP dela, que é o Falso Brilhante, que é parte de um trabalho muito legal que ela fez, de um show, né? As músicas ao vivo, toda a ambiência desse show, e depois tudo isso no projeto gráfico do LP, na época, né? É tudo muito bonito e eu sempre gostei demais. Então, quando eu fui convidada pelo Antônio Schmineck para fazer as imagens dessa coleção, eu confesso que eu estava de olho, eu estava esperando o momento, ansiosamente esperando o momento de chegar no Falso Brilhante. E aí eu vou dividir aqui com vocês um pouquinho desse trabalho, fazendo com que essa aula não fique muito extensa, né? Deixa eu pegar aqui minha colinha para não me perder muito, tá? E aí, o objetivo é esse. Eu tenho aqui algumas primeiras imagens, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que eu começo normalmente um trabalho de ilustração, como é que eu inicio as minhas pesquisas, como é que eu inicio os meus processos. E na medida em que as imagens forem sendo criadas, eu também vou dividindo aqui com vocês, né? Será que eu desenho? Bom, quem me acompanha sabe que eu trabalho muito com colagem. Mas será que essas colagens nascem de um esboço, de um RAF, né? De um rascunho? Ou será que as colagens já nascem, né? Com a sua característica mais impactante para mim, que é o fazer sem muito ensaio, né? Ou será que eu sou aquela pessoa que cria os storyboards minuciosos para depois apenas finalizá-los com alguma técnica? Bom, a gente vai falar muito sobre isso, tá bom? E vamos lá. E aí agora eu vou abrir aqui algumas imagens, vocês vão ficar só com as imagens desse meu primeiro processo, né? Eu começo com essa investigação de imagens, eu crio. Algumas pessoas chamam isso de mood board, eu prefiro chamar de painel de inspiração, tá? Que nada mais é, esse painel nada mais é do que um apanhado de referências amplas que servem para me dar um estalo inicial, né? Servem para startar, né? Ou para começar uma tempestade de ideias. Vocês vão reparar ao longo do tempo que nem tudo que está ali vai ser utilizado, mas tudo que está ali serve para começar a organizar a minha trilha, o meu caminho de criação, tá bom? Então eu vou abrir para vocês agora um PDF que eu preparei com essas primeiras imagens. Quero recapitular com vocês um pouco do que se trata essa coleção, né? O primeiro livro, o segundo livro, porque afinal de contas é um caminho para chegar no terceiro agora, que é inspirado no Falso Brilhante, da Elis. E, enfim, vou abrir aqui as imagens, eu desapareço um pouco da câmera, certo? E vocês ficam com o painel de inspiração que eu preparei para vocês.
Antes eu quero só fazer um pequeno adendo, né? Eu falei do painel de inspiração, vocês vão entender melhor quando eu mostrar agora, mas o painel de inspiração é um instrumento que eu uso muito, assim como os diários de criação, né? Tudo que vai acalentando a minha criação, tudo que eu vou percebendo que pode alimentar, que pode contribuir para o meu processo, vai sendo arquivado, vai entrando num bloco, né, de imagens e de ideias e às vezes nem só imagens, mas palavras, enfim, tudo aquilo que vai contribuir para a criação do projeto, seja um livro, seja um figurino, um adereço, enfim, o que quer que seja, tudo isso vai compor o painel e também vai compor os diários de criação, né, sobre os quais eu sempre falo muito. Quem é meu aluno, quem me acompanha por aqui, sabe que eu trabalho muito com os diários de criação, porque eu acredito muito na importância do registro para o criador, né? Então, eu tenho diversos diários, cada um fala de algo diferente, registros que às vezes parecem aleatórios, mas que servem para compor para criar um fio condutor, né? Para criar um fio de coerência naquilo que eu crio. Então eu agora vou abrir o painel aqui e vocês vão conseguir compreender melhor, tá bom? E aí eu vou explicando para vocês como é que eu fui pensando esse início de trabalho. É isso. Bom, e aí eu normalmente utilizo ou o diário de criação, né? Um caderno, tá bom? Onde eu vou organizando informações que para mim são pertinentes, tá? Ou eu monto realmente um painel, um mural na parede do meu ateliê, tá? Nesse caso aqui, eu fui organizando essas imagens nesse PDF para poder dividir com vocês, certo? E aí, é, é o Falso Brilhante, né? Vocês já sabem, o Falso Brilhante foi um disco, acho que foi o disco, se não o mais famoso, mas um dos mais famosos da Elis, assim, é um clássico, é um ícone da MPB, tá? O texto escrito desse livro é do Christian Davi, tá? Os outros dois, né? O Para Todos e o No Quintal do Abacateiro também são do Christian, tá? A editora é Ama Livros, lá do Rio Grande do Sul. E eu quero só fazer agora um apanhado com vocês dos dois livros anteriores, só para vocês entenderem mais ou menos que as histórias se passam em torno dessa menina aqui, que é a Mariana, tá bom? No livro número 1, ela encontra com o avô no sítio do avô, ela vai para o sítio do avô, e aí é quando ela tem contato pela primeira vez com um aparelho 3x1, né, que é aquele aparelho de som de antigamente é muito forte, né, mas enfim, de algumas décadas atrás, né, que tocava LP, rádio e também tocava fita, né, então ela se depara com aquele aparelho, ela fica encantada e começa a ter com o avô uma série de conversas acerca da vida, né? Mas a partir não só do tal do aparelho 3x1, mas de discos que são de um disco especificamente que o avô gosta muito, que é o Refazenda do Gilberto Gil. Né? Essa cena que vocês estão vendo agora especificamente é uma cena na qual ela ouve pela primeira vez o, a música Refazenda, né, que fala do abacateiro e aqui eu brinquei muito com um mix de sensações que eu tenho, né, quando eu ouço essa música, porque é uma música que tem um pé na Tropicália, né, e vai fazendo todo um jogo de
de palavras e de imagens, né, de palavras com imagens muito fortes e vai brincando com a sonoridade delas. E aqui eu acho que é um momento de muita catarse da Mariana, né? Ela vai para o quintal e ela ouve essa música ao longe, então ela tem esse momento de uma explosão mesmo de sensações, que eu acho que é o que a música muito proporciona pra gente, quando a gente tem, né, ouvidos de escutar. Eh, Vou seguir aqui com algumas imagens da Mariana, né, essa é a Mariana, tá, é a personagem central da história, ela tem um avô que aparece nos 2 livros, nos 2 primeiros livros, e as histórias se passam sempre entre ela, o avô e os pais, e ela vai tendo descobertas a respeito da família, ela vai debatendo com esses familiares as relações dessa família, vai trazendo diálogos e vai trazendo discussões muito interessantes, né. Então vamos seguir aqui um pouquinho com a Mariana. Essa é a avó da Mariana, né, ela aparece só indiretamente, quando o avô fala dela. E aí eu fui fazendo também, gente, além dos discos em si, dos discos que cada livro trata, eu fui fazendo uma brincadeira também com cantores e com compositores e com LPs que foram importantes para a minha formação cultural, que fazem parte do meu arcabouço imagético e sonoro e tudo mais. Então, quando o avô fala da avó da Mariana, né, que é essa moça que está aqui agora, ele faz referência a uma música linda do Refazenda que se chama Ela, né. E quando ele fala dessa avó, e fala da música, e fala da Procela, que é uma tempestade no mar, né, e eu acho linda não só a palavra como o significado dela, eh, eu me lembrei de um disco da Clara Nunes, e me inspirei muito na imagem da Clara Nunes nesse disco para criar essa imagem da avó. Ou seja, não tem Clara Nunes na história, não tem o Christian Davi não faz referência a Clara Nunes em nenhuma das histórias que ele escreveu, mas eu trouxe ela indiretamente, né, então, eh, isso é para vocês verem que o processo de criação de um livro infantil ou de um livro ilustrado, né, porque, enfim, vou comentar um pouco da diferença entre uma coisa e outra, mas enfim, o universo da criação permite que a gente vá abrindo janelas, que a gente vá fornecendo possibilidades de intertextualidade, né, que a gente vá cruzando referências, e isso para mim é muito importante, né. Não que eu espere, né, não que seja a exigência que o leitor saque isso e perceba isso, né, isso na mão do leitor vai se tornar ainda uma outra coisa, né, mas essas camadas que a gente vai criando na criação vão enriquecendo o contar dessa história, tá. Esse é o avô da Mariana, em determinado momento da história, ainda do livro 1, né, no quintal do abacateiro, quando ele vai contando para Mariana sobre coisas da vida. E e aqui é um momento em que ele faz referência ao Lamento Sertanejo, que é uma música linda que eu recomendo que quem não conhece vá atrás. Aliás, todas essas músicas, né, tanto ela, quanto Refazenda, quanto Lamento Sertanejo, eu recomendo muito que as pessoas ouçam. E e aí ele vai fazendo um link entre o Lamento Sertanejo e questões, né, da vida, né, eh, que fazem parte não só da vida do avô, como de qualquer pessoa que esteja vivo, né, que esteja por aí vivendo. Aqui já é o livro número 2, aqui a gente já abre para a família da Mariana, né, o pai, a mãe e esse avô aqui nessa poltrona amarela, né, ao fundo, os 3 ao fundo, a Mariana em primeiro plano. Já é no livro 2 que usa como mote para as discussões o Para Todos, do Chico Buarque.
né? Nesse momento eles estão aqui numa confraternização, ela tá com esse LP na mão, e aí, enfim, toda a história se desenrola, né? Mas eu estou mostrando para vocês, né, tudo isso para que vocês percebam, para que vocês não só lembrem ou conheçam a Mariana, né, mas para também fornecendo para vocês elementos visuais, assim, a cartela de cores, o que que eu fui privilegiando na criação dessas imagens, dá para perceber um pouco, eu acho, que eu trabalho com as colagens, né? Eu trabalho com traço a lápis, mas eu também trabalho com colagem. Eu vou misturando essas duas linguagens, do desenho à mão e a colagem, para criar esse universo pictórico, tá? Então, tudo isso aqui é desenho e colagem. No nosso próximo encontro, eu vou mostrar como é que eu crio essas colagens, como é que eu começo criando essas colagens. Bom, e aqui estão eles, né? Aqui está essa pequena família, e é daí que tudo se desenrola. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui, que não está dito no texto, tá bom? Mas que eu fiz questão de colocar, né? Essa família, gente, é uma família negra, né? A Mariana é uma menina negra com um black power super bonito, que eu amo. E isso não está escrito na história, isso não foi nenhum, não foi um briefing que me foi passado, nada disso. Mas eu fiz questão de colocar a Mariana como uma menina negra, neta de um avô e de uma avó negros, por parte de pai, né? O pai é um homem negro e a mãe a mãe não, tá? E embora eles também estejam assim a lápis, né, eu não tenha trabalhado com cor, né, na, na, no processo de desenho mesmo dessas figuras, mas eu acho que isso vai ficando claro na medida em que a história se desenrola, e eu fiz questão que isso estivesse por uma série de razões. A primeira porque o Brasil é o maior país negro fora do continente africano, e eu acho que a gente se reconhece muito pouco, a gente se olha muito pouco no espelho, né? Essa é uma história que nasce no Rio Grande do Sul, está ambientada no Rio Grande do Sul, que no nosso imaginário é um estado branco, né? A gente privilegia muito a história de uma imigração italiana e alemã, e a gente esconde o processo de ocupação, que é muito, né, desse estado que é muito, mas muito anterior ao processo migratório de italianos e alemães. O Rio Grande do Sul tem uma enorme quantidade de pessoas negras, vindas do continente africano em condição de escravização, né? E isso normalmente é apagado. Eu acho que a gente começa a discutir isso agora, né? Com mais força. E eu fiz questão de colocar isso nesse livro de maneira visual, né? É, porque também é uma maneira de fomentar esse debate. Bom, aqui a gente já entra nas imagens do segundo livro, que é não, né, o Para Todos, que é quando a mãe conta como é que ela conheceu o pai na faculdade, como é que eles se encontraram, e a música, que é o pano de fundo, é o Futuros Amantes, né? Então eu fui fazendo uma brincadeira com a música e com as cores, que essa música vai me remetendo, certo? E aqui tem uma frase que eu tirei, é uma frase do Christian, que está no terceiro livro, né, que é inspirado no Falso Brilhante, mas que eu trouxe para cá, né, que eu acho que tem a ver com o que eu já disse aqui, já conversamos aqui, né, nesses minutos iniciais, e com o que vai se desenrolar daqui para frente. Que diz assim, ou seja, apesar de não entender tudo, a música tem outros recursos, além das palavras, para nos criar certas sensações e para contar histórias. E a gente pode dizer isso da música, né? Porque é a música que vai nos ajudando a contar as 3 histórias dessa coleção, da Primeiros Sons, mas a gente também pode dizer isso da imagem, né? A imagem não precisa dizer tudo, e a gente não precisa compreender tudo, racionalizar tudo a partir da imagem.
mas elas, num livro infantil, num livro ilustrado, elas narram tanto quanto a palavra escrita, né? A imagem ajuda a criar certas sensações e a contar a história, né? Esse não é um livro ilustrado, tá? Vocês vão reparar, quem tiver contato com os livros dessa coleção vai reparar que a palavra escrita tem independência, tá? Ela por si só pode contar essa história, mas isso, por outro lado, me deu muita liberdade para criar as imagens, porque aquilo que a palavra já disse, eu não preciso reforçar na imagem. Então, isso me dá liberdade para abrir janelas, para criar áreas de sombra, para criar ampliações interpretativas para essa história. Por exemplo, a escolha de colocar uma família negra, a escolha de colocar a Clara Nunes indiretamente ali na figura da avó da Mariana. E o grande barato da criação de ilustrações, seja para um livro infantil, né? Seja para um livro ilustrado efetivamente, né? Num livro ilustrado, gente, tanto o texto imagético quanto o texto escrito têm igual importância e contam a história de um jeito absolutamente dependente um do outro, né? Texto escrito e texto imagético se entrelaçam para contar a história. Então, a imagem tem um posicionamento chave, né, para que a história seja contada. No caso desse livro, poderia não ter, né? Mas eu fiz questão de ir criando, de ir promovendo intertextualidades, de ir promovendo camadas outras de leitura para enriquecer, né, a fruição desse livro, tá bom? E aqui a gente entra eu já entro aqui com algumas imagens que eu fui criando com uma brincadeira, né, com as texturas em papel que eu sempre tenho e que eu crio para cada projeto novo, e escutando o LP, né, o Falso Brilhante, quem quiser tá no Spotify, tá no YouTube, enfim, a gente tem acesso muito fácil ao Falso Brilhante. E aqui a gente começa com algumas imagens, né, do disco, e com imagens que eu fui criando, que não necessariamente estarão no livro, tá? Mas são imagens que eu vou criando justamente para compor esse painel que vai me inspirar a criar as imagens que efetivamente vão estar no livro. Essa é a capa e a quarta capa, a contracapa, no caso, do LP. Então tem essa brincadeira, tá? Porque uma outra razão para eu ter mantido a, os personagens a lápis é porque, como eu já sabia que seriam esses 3 discos, né, trabalhados nessa coleção, eu fui buscando elementos dos 3 para estarem nos 3 livros. Então, a decisão de manter os personagens apenas desenhados a lápis conversa muito com a contracapa e com a capa também do Falso Brilhante, que está aqui apenas no caso deles a nanquim, tá? No meu caso a lápis. Então, o Falso Brilhante tem essa ambiência circense, né? Aqui dá para ver um pouco o picadeiro, os elefantinhos, uma ambiência muito brincante, né? Que vai estar explorado demais no terceiro livro. Aqui imagens como a gente começa com algumas imagens do show, né? Porque esse disco nasce desse show, Falso Brilhante, no qual a Elis está num palco que na verdade é um circo, é um picadeiro. E todo o ambiente desse show brinca com a ideia do circo, tá? E a gente vai conseguir ver aqui mais para frente, a partir de agora, né? Os cavalinhos, essas plumas na cabeça, e tem um universo também dos cavaleiros andantes, dos contos de fadas. Então aqui eu fui criando uma imagem que é meio que uma torre, um céu estrelado, uma brincadeira com linhas, né, a lápis,
enfim, imagens que as músicas foram me ajudando a compor muito rapidamente, muito intuitivamente, né, a coisa da brincadeira dos contos de fadas e do circo, é algo muito muito importante para mim como artista, né, eu gosto muito de circo, e gosto muito dos contos de fadas, e mas não necessariamente isso estará no livro, né, eu ainda não comecei a criar as imagens, as ilustrações para o livro de fato. Por enquanto é só uma brincadeira com a coisa dos estandartes, das bandeiras, tem uma preponderância aqui do amarelo, do azul e do vermelho, que são 3 cores básicas, 3 cores que são atribuídas à ludicidade, né, e sobretudo ao circo, o vermelho, o amarelo e o azul. Hã, o picadeiro, né, pequenininho aqui com essa estrela vermelha no centro. Em algum momento a Elis se caracteriza de uma Carmen Miranda, né, muito estilizada, mas tem essa coisa da brincadeira com adereço de cabeça, os cachos de banana no quadril, né, eh, tudo faz parte de um universo muito brincante, e que me instiga sempre muito, tá. Essa é uma imagem de um eu acho que é uma capa de uma revista, mas tem essa Elis com um super cílio postiço, uma Elis com um adereço de cabeça meio da Carmen Miranda mesmo, esse sorriso dela imenso que sempre a irreverência da Elis também me ajudou muito a compor a imagem da Mariana, né, a Mariana é uma personagem muito muito eloquente, muito irreverente, que fala tudo que vem à cabeça e que promove revoluções ali no núcleo familiar, né. Eu sugiro que vocês leiam as histórias, os livros para que vocês entendam isso mais a fundo, mas a Mariana é uma menina de seus 9, 10 anos de idade que mexe nas estruturas da família à medida em que ela vai fazendo perguntas. Perguntas que são incômodas, perguntas que fazem pensar, perguntas que fazem com que o avô e os pais repensem determinadas relações, e isso é o grande barato também do livro, né, eh, essa irreverência, né. Então eu fui também brincando, essa irreverência veio para mim nas cores e na criação, na composição de formas muito orgânicas, né, de texturas, de listras, de linhas, o mais orgânicas, o mais soltas mais solta possível, né. Vou repassando aqui de volta, né, voltando o os slides para vocês poderem digerir melhor um pouco isso tudo que eu venho dizendo. E por enquanto, gente, esse é o painel de inspiração, né. Eu ainda não criei, não iniciei a finalização das imagens, né, nas próximas aulas, né, digamos assim, eu vou mostrar um pouco de como é que eu crio as texturas, como é que eu escolho a tinta, como é que a partir dessa escolha da tinta eu vou criar as texturas e como é que eu vou trabalhar com essas texturas. Vocês já sabem que eu trabalho com colagem, então eu vou tentar dividir com vocês por aqui o processo de criação, né, e de finalização dessas ilustrações para esse livro, tá. Mas por enquanto eu sugiro que vocês escutem o Falso Brilhante, quem ainda não conhece. Quem já conhece, eu sugiro que ouça novamente, porque é um escândalo de projeto e de LP. Eu adoraria ter visto esse show ao vivo. Eu adoraria ver esse show, na verdade, eu só tive acesso a fragmentos dele, né. Eh, o projeto gráfico desse disco é incrível, né, é um LP. É uma capa dupla, tem um projeto gráfico incrível, uma ilustração muito bonita na capa e na contracapa, né. E aí para finalizar eu volto aqui nessa frase do Christian, né, que tem muito a ver com uma outra do Rui de Oliveira, que para mim é o nosso grande ilustrador, né, eu acho que é o nosso símbolo máximo da ilustração, em que ele fala
que não cabe ao ilustrador contar tudo por meio das imagens, né? É mais interessante que a gente deixe áreas de sombra nas quais o leitor possa andar, pelas quais o leitor possa andar e criar ele, dar ele sentido àquilo que ele está lendo, né? Não só na palavra como na imagem. E eu gosto sempre de lembrar que o livro ilustrado ou o livro infantil, né, que não necessariamente é um livro ilustrado, ele se dá pela leitura por meio de um tripé, né, que é o texto escrito, o texto imagético e o projeto gráfico. Tudo dialoga para contar a história, né? A gente só tem acesso à história completa por meio do diálogo dessas três linguagens, que se encontra com com o arcabouço do leitor, né? E que dá esse leitor, esse arcabouço desse leitor é que vai dar sentido, vai dar outro sentido, né? Um sentido único e especial a essa história, né? Vai criar uma outra história, né? Outra história vai ser criada a partir desse contato do leitor com o livro, e cada leitor cria, né? De certa maneira, uma história muito própria, né? Muito pessoal. E eu gosto ainda, na verdade, eu trabalho com outro tripé, que é a história das pessoas, a história dos materiais e as histórias dos processos, né? A gente precisa lembrar que um ilustrador traz o seu próprio arcabouço criador para o livro que ele tá ilustrando, o escritor traz as suas próprias referências para o livro que ele está escrevendo, o designer vai também, por sua vez, trazer as suas próprias referências para o projeto gráfico que ele está criando, e o leitor vai trazer o seu próprio universo para a leitura desse livro, né? A gente tem as histórias dos materiais, porque os materiais que o ilustrador utiliza para ilustrar também dão conta de narrar, né? Essa história seria narrada diferente para um ilustrador que ilustrasse com aquarela, por exemplo, que não é o meu caso. Então, os materiais que eu escolho ou que outro ilustrador escolhe contam muito dessa história, né? Ajudam a contar essa história. E as histórias dos processos, que eu gosto muito sempre de dividir, porque eu acho que isso também vai ampliando a leitura, né? Desse livro, de um livro, tá bom? Então é isso. Nos próximos encontros eu vou mostrar para vocês as, enfim, as texturas, as colagens, até a finalização das imagens, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo bem grande.